Aleluia. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 3. Deus abençoe o pessoal do louvor. Mateus 3. Esse é o terceiro domingo que nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é a pessoa mais linda que alguém pode conhecer. O Espírito Santo é o relacionamento mais fácil que nós teremos em toda a nossa vida. Irmãos, eu tenho estudado sobre a pessoa do Espírito Santo nesse tempo. E como o meu entendimento tem sido aberto diante disso. Como ele se move em toda a Bíblia. Como isso é precioso, irmãos. Como a pessoa do Espírito Santo tem sido mal interpretada na igreja. Nós não temos noção do quão diferente seria as nossas vidas se nós nos relacionássemos com o Espírito Santo como nosso melhor amigo, como a pessoa mais preciosa na nossa vida. O que é que o Espírito Santo veio fazer? No primeiro domingo nós falamos sobre o Espírito do Senhor sobre a vida de Jesus. Domingo passado nós falamos sobre o Espírito Santo agindo em nós. A diferença sobre ele está, a diferença do Espírito sobre nós e do Espírito em nós. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não estava no homem. Ele vinha sobre o homem e usava o homem para determinadas funções, para cumprir um propósito. O Espírito estava sobre a terra, mas ele não habitava no homem. Após a morte e ressurreição de Jesus, aonde recebemos uma nova vida, o Espírito Santo passou a habitar em nós. Quantos podem dizer amém? Irmãos, que geração privilegiada é a nossa. Você não tem noção disso. Nós não temos noção disso. Davi não tem o privilégio que você tem. Não teve o privilégio que você tem. Nenhum dos profetas do Antigo Testamento tiveram o privilégio que você tem. Jesus falou, nascido de mulher, ninguém é maior que João. Mas o menor no reino é maior do que ele. Você já entendeu esse versículo ou não? Nascido de mulher, de todos que nasceram de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Ele foi maior. Mas o menor do reino, irmãos, passei tantos anos sem entender isso. Mas o menor do reino é maior que ele. É porque quando se fala do reino, se fala do Espírito Santo. O reino não vem com visível aparência. O reino está dentro de vós. Por que que o menor no reino é maior do que João? Porque João foi usado por Deus, mas ele não foi a habitação do Espírito Santo. Por quê? Porque João não viveu o novo nascimento. Eu não estou falando que eles não foram salvos. Eu estou falando sobre a habitação. É por isso que quando falamos de uma nova aliança, de um novo pacto, estamos falando do Espírito Santo habitando no homem recriado, vivificado, o homem regenerado. Irmãos, eu fico pensando, às vezes, essa semana mesmo eu falava com Deus, que privilégio que eu tenho, como seria difícil para mim, irmãos, viver sem o Espírito Santo habitando em mim. Você ter Ele como seu melhor amigo, você ter Ele como a pessoa mais íntima na sua vida. Ninguém te conhece por dentro. Olha, o meu marido conhece tudo de mim, vírgula. Minha esposa conhece tudo de mim, vírgula. Ninguém te conhece tão íntimo quanto o Espírito Santo. Da mesma forma que ninguém conhece tanto Deus quanto o Espírito de Deus. Ele não é um arrepio, ele não é uma pomba, ele não é um fogo, ele não é o vento. Tudo isso
simboliza, representa, tipifica ele, mas ele é uma pessoa. Diga comigo, o Espírito Santo é uma pessoa. Por que eu pedi para você falar isso? Porque isso precisa estar claro. Se você entrar no carro comigo e nós formos até Osasco, até São Paulo, se nós formos fazer uma viagem, é impossível que nós não nos falemos. Nós vamos conversar. É impossível que nesse transporte chamado corpo, o qual nós estamos fazendo uma viagem na terra, o Espírito Santo e você não se falem. Porque dentro desse transporte, que é o seu corpo, o corpo só existe para isso. Tem duas pessoas aí dentro. Ele e você. Você e ele. A sua mulher, o seu cônjuge, anda com você. Com, não em. O Espírito Santo não está com. Ele está em você. O nosso cônjuge conhece as nossas ações e atitudes. A pastora, o jeito dele, eu já sei que ele está assim. Mas quando ele não demonstra jeito nenhum, o Espírito Santo não conhece você pelo jeito. Ele conhece você mesmo quando você não está tendo jeito nenhum. Porque ele vive dentro de você. E por que, pastor, que eu não ouço? Porque falta relacionamento. Falta você desejar conhecer alguém. Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é aquela força, aquele poder, aquela sensação gostosa no meio de um louvor, da palavra, de uma vigília. Pastor, quando eu ia para o monte, vinha um mover. Então você está direcionando o mover a um lugar. O mover não está num lugar. O mover está em uma pessoa. Ainda que um ambiente como esse pode estar tomado de glória, porque não é questão do lugar, mas às vezes suar a presença. Eu preciso ler o versículo. A presença de Deus no lugar, irmãos, às vezes torna um ambiente tão denso, tão pesado, no bom sentido da palavra, que você quase não consegue respirar. A presença dele quando inunda um lugar. Eu já estive em momentos na madrugada orando. De repente eu percebi uma pessoa entrando. E ele mudar todo aquele ambiente. É inexplicável o andar com o Espírito. É inexplicável a vida de uma pessoa que vive e anda no Espírito. É inexplicável. Nada na vida dessa pessoa é mais natural. Essa pessoa é conduzida pelo Espírito. Eu quero falar um pouco rapidamente sobre o Espírito Santo e a cruz. Nós falamos sobre o Espírito nós falamos o agir do Espírito em. Eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo e a cruz. Pastor, o que é que tem a ver? A cruz com o Espírito Santo tem tudo a ver. Vamos começar com Mateus 3,16. Mateus 3,16. As outras duas mensagens já estão no nosso canal do YouTube. Essa é a terceira. Mateus 3,16 diz: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Novamente, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus,
e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Por que o Espírito Santo, vá abrindo sua Bíblia aí em Gálatas 3:13, mas ouça, Gálatas 3:13. Por que o Espírito Santo desceu sobre Jesus quando ele foi batizado? Quando ele saiu das águas? Vou te explicar isso mais à frente. Gálatas 3, verso 13 e 14. Nós vamos ler 2 versículos agora que aparentemente não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas você vai entender no final. Gálatas 3, 13. Diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Romanos, 1 Coríntios, vou esperar você. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. 14. O 14 obviamente não é só numericamente continuação. O assunto continua. Pode ver que o madeiro termina com uma vírgula. O assunto continua. Para que, ou seja, o que Jesus passou na cruz do Calvário foi para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim, presta atenção, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Olhe para mim. Jesus foi gerado pelo Espírito? Sim ou não? Jesus foi gerado pelo Espírito. Jesus foi ungido pelo Espírito. Ele cumpriu o seu ministério, proferiu seus ensinamentos, executou suas obras. Tudo o que Jesus fez, Ele fez pelo Espírito. E tudo começou após o batismo. A partir do batismo. Tudo começou a partir do batismo que o Espírito desceu sobre ele. Nós já falamos que em toda a Bíblia, ou que o Espírito Santo está em toda a Bíblia. Outra coisa que eu quero que nós entendamos nessa manhã é que a cruz e o Espírito Santo trabalham juntos. A cruz e o Espírito Santo trabalham juntos. Deixa eu te dar um exemplo disso no Antigo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento tinha um altar, o sacrifício e o fogo sobre o altar para consumir o sacrifício. Amém? Já leram sobre isso? No Antigo Testamento havia um altar, ele era feito de 2 formas, ou de pedra ou de areia. Mas o mais comum era de pedra. O altar é a cruz. O sacrifício é o homem, ou Jesus sendo entregue. E o fogo é o Espírito Santo consumindo o sacrifício. O altar é a cruz. O fogo é o Espírito Santo consumindo o sacrifício. Então, o altar e a cruz. O altar tipifica a cruz. E o fogo, que é símbolo do Espírito Santo, estavam ali no Antigo Testamento. Você já tinha enxergado isso? Então, a cruz e o Espírito Santo trabalham juntos. Quando nós olhamos para o Jordão, o lugar aonde Jesus foi batizado, se você estudar o Jordão, você vai ver que um dos nomes do Jordão significa morte, ou rio da morte. Jordão significa rio da morte. Tem vários significados, mas um deles é rio da morte. Onde é que Jesus foi morto?
Aonde? Na cruz. O Jordão, simbolicamente, tipologicamente, simbolizava a morte de Jesus. O Jordão simboliza a cruz. E quando ele sai do Jordão, o Espírito desce sobre ele. A cruz e o Espírito Santo trabalhando juntos. Jesus morreu de fato na cruz. Mas o Jordão é um tipo da cruz, o qual Jesus simbolicamente foi morto, porque ele só morreria de fato na cruz. Mas o batismo para mim e para você não é simbólico. Nós morremos quando nós descemos as águas do batismo. É triste ver que no decorrer dos anos, o batismo se tornou um ritual sem entendimento. Se tornou um ritual. É um ritual, mas precisa ter entendimento. O batismo é a morte do velho homem. Quando se está descendo as águas do batismo, algo está acontecendo no mundo espiritual. O velho homem está sendo sepultado. Quando ele está descendo, ele está sendo sepultado com Cristo. E quando ele está saindo das águas, está sendo levantado, não é o mesmo homem que desceu, é um outro homem. Foi sepultado um homem e se levantou um novo homem. Isso não é maravilhoso, irmãos? Você sabia que Jesus só começou a falar com os discípulos? Preste atenção. Você sabia que Jesus só começou a falar com os discípulos acerca do Espírito Santo quando ele estava prestes a ir para a cruz? No começo do seu ministério, você não vê Jesus falando do Espírito Santo com os discípulos. Só você estudar. Ele começa a falar em João 17, baseado no Evangelho de João. Ele começa a falar sobre o Consolador, sobre o Espírito da verdade. Mas assim que ele começa a falar do Espírito Santo, juntamente, ele está falando da cruz. Porque a cruz e o Espírito Santo trabalham juntos. Trabalham juntos. Agora, eu quero que você volte para Gálatas 3. Porque dentro disso que eu estou explicando, é provável que você já tenha começado a entender sobre a questão da cruz. Do Espírito Santo. O homem na antiga aliança tinha um altar que simbolizava a cruz. Mas havia um sacrifício substitutivo no lugar do homem, que era o cordeiro. Pastor, mas para nós também houve um substituto, sim, mas Jesus não morreu só. Ele morreu em nosso lugar, mas nós fomos inclusivos, nós também morremos. Ele não só assumiu o nosso lugar, porque se ele tivesse assumido o nosso lugar e tivesse pago a nossa dívida, nós não deveríamos nada, mas ainda seríamos os mesmos. Presta atenção. Se Jesus tivesse morrido no nosso lugar e isso não afetasse nada acerca de quem nós somos, a nossa dívida do pecado estaria paga, mas nós continuaríamos pecadores e continuaria sendo quem nós éramos. É por isso que ele pagou uma dívida que nós não poderíamos pagar, mas nós fomos juntos pagar a dívida. Pode dizer amém? E quando você e eu fomos sepultados com ele na cruz do Calvário, aquele velho homem morreu. Voltou aí para Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar.
Pastor, aonde foi que ele se tornou maldição em nosso lugar? Olha o restante do versículo, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, presta atenção. Ele se tornou, nós éramos malditos, porque o pecado é uma maldição. Todo homem, presta atenção, fora de Cristo está em maldição. Mas ninguém que está em Cristo permanece na maldição. Obrigado pela sua disposição. Então, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí tem uma vírgula, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo. Então, até aqui falou da cruz, ok? Maldito todo aquele que morrer pendurado no madeiro. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, vírgula novamente. O que é que diz o restante do versículo? A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito da promessa. Por quê, irmãos? O Espírito Santo, preste atenção, irmãos, preste atenção. O Espírito Santo, que tem por sobrenome Santo, Ele é santo, e nós jamais conseguiríamos definir o seu nível de santidade. Jamais. Ele não é santo pelo que faz, Ele é santo pelo que é. Ele é santo. O Espírito Santo jamais poderia vir sobre alguma coisa, sobre alguma pessoa em maldição. O Espírito Santo só pode vir sobre aqueles o qual a maldição foi quitada. A maldição foi cancelada, e na cruz do Calvário nós deixamos de ser malditos. Por que eu não acredito que somos pecadores? Porque o Espírito Santo não habita sobre um pecador. Sobre quem ele habita, nós ainda cometemos pecado, mas ele habita numa casa que ele mesmo fez. Ele veio habitar no nosso espírito. Ele não habita, irmãos, a prova que você não é mais quem você era. Pelo amor de Deus, que o Espírito Santo nos ensine a viver a partir de quem nós somos, e não mais a partir de quem nós éramos. Que mania que nós temos de viver a partir de quem nós somos. Que mania que nós temos de viver a partir de quem nós éramos, e ignoramos quem somos. Que desgraça ficar lembrando do passado como se você fosse alguma coisa. Aquele homem morreu, aquela mulher morreu, aquela pessoa morreu. Já não sou mais como era, eu sei. Pastor, eu chegava no bar, eu quebrava tudo. Era você? Ou era outra pessoa? Por que você tem tanto prazer em quem você era e não tem prazer em quem você é? O teu testemunho, irmãos, deve ser para glorificar Jesus, não para engrandecer as obras que você e eu, que nós tínhamos. Pastor, mas eu era bonzinho. Você não prestava tanto quanto eu. O homem não é bom pelo que ele faz. O homem não é ruim pelo que ele faz. O homem só pode ser definido em quem ele vive. Se ele não vive em Deus, ele está ligado ao primeiro homem, e ele está tão contaminado e amaldiçoado quanto Adão. Mas se ele está em Cristo, ele é tão abençoado quanto Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. A cruz é o lugar onde a maldição que estava sobre nós foi cancelada. Diga eu sou abençoado em Cristo Jesus.
Eu só quero que você amplie sua mente a ponto de não pensar que a bênção é simplesmente coisas. As coisas manifestam ou revelam o quanto você é abençoado. Mas as bênçãos não estão limitadas às coisas. Você é abençoado por natureza. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque tem gente que pensa que é abençoado quando tudo dá certo. Se eu sou abençoado porque tudo dá certo, o dia que dá errado eu estou achando que eu não sou abençoado. Não, você não é definido porque tudo dá certo. Você é definido porque você vive em Cristo. Independente do resultado, eu sou abençoado. É por isso que a Bíblia diz sobre todas essas coisas: somos mais do que vencedores. O que define a minha vitória não são os resultados, positivos ou negativos. O que define a minha vitória é em quem eu vivo. Porque em quem eu vivo determina quem eu sou. Nenhum dia tem poder de te fazer perdedor quando você descobre que você é vencedor em Cristo Jesus. Nem o pastor fulano acabou com o meu dia. Como é que ele teve esse poder? Esse dia é único e foi Deus que te deu esse dia. Nada pode cancelar quem você é em Deus, se você permanece em Cristo. A vida cristã, irmão, não significa que todos os dias vai ser como você gostaria. Mas também não significa que o seu dia não foi abençoado. É tempo de nós sairmos de uma mentalidade infantil, de uma mentalidade, irmãos, governada pelas circunstâncias, e entendermos que no meio da prisão, Atos 16, quando Paulo foi surrado, ele conseguia cantar. Que lugar é esse, irmãos? No meio de uma pandemia você consegue cantar? No meio da circunstância você consegue cantar? Você consegue? Vitorioso é, na tempestade está. Quando nós passamos a viver no Espírito, nós saímos do ambiente natural e passamos a viver de forma sobrenatural. Ei! Precisamos ir além das circunstâncias. Ei, diabo! Você acha que é isso que vai me definir? Você acha que porque meu negócio não foi fechado, é isso daí? Pergunte para ele, você está com a filmadora ou com a câmera? Se ele falar, estou com a câmera, você fala, troca para a filmadora. Porque o que você vai ver agora vai ser de um vídeo. Em Cristo Jesus, nada mais te faz um derrotado. Eu não estou dizendo que tudo vai ser do jeito que você quer, ou como eu quero. Mas o fato de não ser como eu quero, não muda quem eu sou. Então, o Espírito Santo mantém a cruz em evidência. O Espírito Santo mantém a cruz em evidência. E a cruz torna todo o propósito do Espírito Santo possível. A cruz está sempre em evidência diante do Espírito Santo, porque eles trabalham juntos. E é através da cruz, por meio da cruz, que o propósito do Espírito Santo se torna possível. A morte e o agir. Porém, nós não temos que estar continuamente preocupados com a cruz. Não. Nós não temos que estar continuamente preocupados com a nossa crucificação. O Espírito Santo se encarrega disso. É Ele que nos conduz. Nós temos que caminhar no Espírito. E para fazer isso, é simplesmente obedecer o Espírito. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim, pastor, eu estou aí indo para a cruz tentando morrer, né? Eu respondo, suicídio não aceito não.
Jesus não chamou você para se suicidar. Jesus não se suicidou, ele se entregou, mas quem matou ele, humanamente, foi os judeus, espiritualmente foi o nosso pecado. E a causa da sua morte foi o amor que ele tem por nós. Então não é você que se mata, isso é suicídio. Você se entrega. E quem te conduz à morte é o Espírito. Abra comigo Romanos 8,13, deixa eu te mostrar isso na palavra. Pastor, estou tentando morrer. Cuidado, irmãos, tem gente que toma chumbinho e não vai mudar a sua vida. Não é eu, não sou eu, não é você, não somos nós se matando, irmãos. O que Deus quer de você, dizendo, entrega-se a mim e eu vou levar você para onde eu sei que você precisa ser levado. Romanos 8, versículo 13. 8,13 de Romanos diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O meu corpo é mortificado por meio de quem? Do Espírito. Não sou eu que mato, é por meio do Espírito que eu sou mortificado. O agir do Espírito Santo na vida de uma pessoa é lindo, irmão. Gosto de chamar de o discipulado do Espírito Santo. Você acha que sabe o que precisa ser mudado. Nós às vezes queremos mudar por aquilo que as pessoas dizem. Não, é que meu discipulador falou para mim que eu preciso ser mais calmo e eu vou fazer de tudo para me acalmar. Desista. Meu discipulador pode mostrar o que você precisa, mas só o Espírito Santo pode fazer essa obra. Só Ele. Só o Espírito Santo pode nos levar a uma verdadeira transformação. Caso contrário, será domínio, será governo. Nós estamos tentando se governar. Nós estamos tentando, irmãos, nos segurar. Abra comigo Colossenses, deixa eu te mostrar isso. Colossenses 3. Colossenses 3. Eu já li isso daqui semana passada. Colossenses 3, verso 4. Colossenses 3, verso 4. Desculpa, verso 5, tá? Colossenses 3, verso 5, perdão. Colossenses 3, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, ok? Colossenses 3, verso 5, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A natureza terrena, irmãos, está falando do corpo. O espírito já morreu na cruz. O velho homem espiritual, o velho homem que era a natureza espiritual de Adão foi morto. Quando fala sobre a nossa natureza terrena, está falando do nosso corpo, está dizendo, fazei morrer. Não é controlar, não é dominar, para ela morrer. E o único que pode te levar à morte, ou levar à morte do velho homem, da velha natureza, perdão, o velho homem já foi sepultado, é o Espírito Santo. O que eu quero que nós entendamos é que nós somos dependentes dele. Nós fomos agraciados em sermos morada do Espírito Santo para que Ele transforme tudo que precisa ser transformado. Abra comigo Gálatas 3, 3. Se você estiver em Filipenses é só voltar. Colossenses é só voltar. Aleluia. Como Ele é lindo, como Ele é precioso. O que seríamos de nós sem Ele?
Pastor, eu preciso tanto abandonar algumas coisas na minha vida. Quer uma receita? Se entrega a Ele. Uau. Gálatas 3:3. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais vos aperfeiçoando na carne. Sois assim insensato que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Paulo está falando sobre a natureza terrena. O homem, presta atenção, o homem foi feito e criado. Ele foi feito porque o Espírito do homem veio. A palavra fazer é fazer a partir do que já existe. Quando diz em Gênesis 1:26, façamos o homem, fazer significa fazer de algo que já existe. O 27 de Gênesis 1 diz, criou Deus o homem. Criar significa criar do nada. Então o homem foi feito e criado. O seu espírito foi feito a partir do Espírito de Deus. E o homem foi criado na terra. Então o homem tem duas, ou possuía duas naturezas no plano original. A natureza espiritual e a natureza terrena. A natureza terrena está ligada ao nosso corpo físico. Esse corpo, irmãos, está em degeneração, decomposição. Esse corpo está contaminado. É por isso que nós receberemos um corpo glorificado. Amém? Então, o velho homem morreu. Mas nós precisamos fazer morrer essa natureza terrena. Não confunda o velho homem, que é uma questão espiritual, com a natureza terrena, que é uma condição física. Presta atenção. Significa, irmãos, que às vezes, por mais que o velho homem esteja morto, a natureza terrena pode voltar a agir. Foi o que Paulo falou aos Gálatas. Sois insensato, que tendo começado no Espírito, ou seja, o Espírito habitou em vocês. E Gálatas era uma igreja. Quando você estuda Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Paulo está falando com a igreja. E Paulo está chamando eles de carnais. Será que eles não nasceram de novo? É que existe um risco, corremos um risco de, durante um período na nossa vida, sermos conduzidos pelo Espírito e depois passarmos a viver a partir da carne. E é importante que eu diga que a carne não apenas faz coisas ruins. Este é outro engano que a igreja vive. Ah, pastor, a carne quer se prostituir, a carne quer beber. Isso é o lado mais sombrio da carne. A carne tem um lado menos sombrio, mas que é tão perigoso quanto. É quando a carne quer fazer a obra de Deus. Essa parte a gente não acha que é carne, né? É quando alguém quer cantar com uma voz tão linda, tão bonito, mas só tem carne, não tem nada. A carne não foi chamada para fazer a obra. Pregadores intelectuais, mas que não têm vida, carne. Discipulados feitos na carne. Tudo é pelo Espírito. Tudo é pelo Espírito. Tudo que é pelo Espírito produz vida. A carne pode trazer conceitos. A carne pode trazer performance. Mas só o Espírito pode trazer realidade. Ah, eu mudei muito, pastor. Eu até entendo. Não quero ser legalista, não falar não. Mas só quero expressar algo. Ah, pastor, eu mudei muito depois que vim para a igreja. Ele nunca te chamou para mudar. Ele te chamou para te matar. Eu entendo que a pessoa está falando, não quero ser legalista na frase, irmãos. Minha vida está mudando muito. E é verdade, está mudando. Mesmo ao nascer de novo, é uma obra progressiva. Presta atenção. A obra do Espírito é conclusiva. Ela não está em processo. O teu Espírito é o que ele é. E o que ele será, ele já é. O meu espírito não está crescendo, o espírito não cresce, irmãos. O que está crescendo é a minha mentalidade. Porém,
A minha mentalidade, a minha maneira de pensar precisa crescer a partir do Espírito. Dá um copo, Sheila, por favor. Me dá um copo, por favor. Deixa eu tentar. Eu preciso que você entenda isso. Porque as duas coisas parecem ser a mesma, mas não é. Só um copo, sua filha. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Vou trazer já que ela foi buscar a roupa. Obrigado. Só porque ela... Deixa eu tentar te explicar isso. Preste atenção, irmãos. Preste atenção. Preste atenção. Obrigado, Robson. O agir do Espírito pela alma é o agir da alma. E a alma está recebendo. É a parte do corpo. Quando esse agir do Espírito é interrompido, a alma, por ter uma condição de aprendizado, a alma começa a fazer coisas boas a partir dela. Sabe como é que Deus chama as boas obras da alma? Quem sabe? Obra morta. Porque tudo que sai da carne está morto. Precisamos ter uma mente, irmãos, além da mentalidade que a carne simplesmente quer se prostituir. Tem gente que não vai se prostituir mais, irmãos. Tem gente que não vai mais beber. Irmãos, tem gente que entrou para a igreja desde 1910, não volta mais para o mundo, ele nem cabe mais no mundo. Mas agora ele é um carnal, porque ele acha que a vida cristã é mecânica. Ela é aprendida. A vida cristã não é mecânica, você não aprende, ela é orgânica. A vida cristã, a Bíblia diz, Gálatas, se não quiser abrir não preciso, que agora eu vou acelerar. Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. João capítulo 3, se conseguir vá comigo, senão eu estou indo. João 3:8, o vento sopra. Um dos símbolos do Espírito Santo é o vento. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. O andar com o Espírito não é um andar que eu sei, é um andar que eu me entrego. O que você sabe? Aí entra o filósofo grego. Só sei que nada sei. O vento sopra onde quer. Eu ouço a sua voz, mas eu não sei de onde ele vem, nem pela onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele não sabe. Ele não sabe por aqui. Por favor, o pessoal do louvor, vem. Presta atenção. Olhe para mim, deixa eu tentar fechar isso daqui. Antes, presta atenção, isso é importantíssimo. Antes do Espírito Santo, o conhecimento, a palavra conhecimento, antes do Espírito Santo, sabe como é que ela chama no grego? Gnosis. Gnosis. O que é isso, pastor? É um conhecimento aqui. Todo o homem, antes do Espírito Santo, conhecia a Deus a partir da mente. Após o Espírito Santo, por exemplo, quando a Bíblia fala sobre o conhecimento, Efésios capítulo 1, que o Senhor vos concede espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. A palavra gnose, ela tem um acréscimo a partir do Espírito e ela se torna epignose. Ela era gnose antes do Espírito. E agora ela se torna epignose. Se antes ela era uma informação, agora ela é realidade. É isso que significa a palavra epignose. Conhecimento pleno, realidade. Você sabe onde é que isso surgiu?
Isso surgiu antes do pecado. Como é que se chamava a árvore que matou o homem? Como é que se chamava a árvore? O conhecimento do bem e do mal. E como é que se chamava a outra árvore? Da vida. Por que a Bíblia diz que Deus falou com o homem que no dia que ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria? Deus não queria que Adão tivesse conhecimento? Adão não tinha conhecimento? Tinha. Ele não tinha o conhecimento da árvore do conhecimento. Porque a árvore do conhecimento é a árvore do intelectualismo. A árvore da vida, ela te traz o conhecimento, mas ela te traz a realidade do conhecimento. É por isso que tem muita gente na igreja que diz: eu conheço. Conhece nada, você é um papagaio de pirata. O que você tem é informação. Você vai pregar para ele, você sabe que não pode maltratar. Eu sei, a Bíblia diz isso, eu sei. Você sabe nada, você é um cara de pau. Se você soubesse, você amava a sua esposa. É uma coisa que me irrita, irmão, isso é religião. Eu sei, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Parece papagaio. Não tem realidade nenhuma. Eu quero abrir mão de tudo aquilo que a minha mente me ensinou. E eu quero viver a realidade do Espírito Santo. Eu não quero saber de mais nada. Eu quero vida. Eu quero vida, eu quero voltar. Eu quero me tornar como o cego de João 9. Não voltar a ser cego. Mas quando ele diz quem ele é, ele falou: eu não sei. Eu só sei que eu era cego, agora vejo. Por favor, se coloque de pé. Chega de informação. Chega de teoria. Chega de eu sei, eu não sei. Eu só sei o que ele me diz. Eu só sei o que ele me diz. Eu só sei. Feche teus olhos, ergue as tuas mãos aos céus, enquanto o diácono coloca a mesa da ceia. Vamos, vamos, diga para ele: Espírito Santo. Oh, rialabaçou, decandaralabaçou. Esse é quem tu és. Vamos, se renda a ele. Se renda a ele. Se renda a ele. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Oh! Meu Deus, Esse é quem tu és. Rialabaçou, decandaria sorema. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Estás aqui. Feche seus olhos e cante, vamos, Dando os vamos, vamos, vamos. Te adorarei. Adorarei. Estás aqui, curando multidões. Sopra Espírito neste lugar, sopra Espírito neste lugar, sopra vida neste lugar. Estás aqui, Oh! Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Meu Deus É Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus,
esse é quem tu é. Oh, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Sim, esse é quem tu és. 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 Escute. Ele é a pessoa mais linda que você está conhecendo. Ele é a pessoa mais meiga. Ele vai tornar homens sensíveis a Ele. Ele vai tornar mulheres sensíveis a Ele. Sopra Espírito, vida, a vida de Cristo, a realidade de Cristo, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Sopra Espírito, realidade de Deus. Sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito, realidade de Deus. Oh. Presta atenção. Esse pão simboliza o corpo que foi dilacerado na cruz do Calvário. Porém, por mais que o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, o sangue também simboliza, ou melhor, o vinho, que tipifica o sangue. Isso aqui é o suco de uva, o vinho. Tipifica o sangue, mas também tipifica o quê? O Espírito Santo. Então na cruz, o nosso corpo é dilacerado, para que nós não andemos mais sobre a carne, e o Espírito é derramado. O Espírito é derramado. Ele é derramado, para que nós não andemos mais sobre a carne. Eu não sei você, meu irmão, mas eu não quero nada na minha vida. Eu não quero negócio, não quero relacionamento, eu não quero conhecer. Paulo disse: se conheçamos pessoas segundo a carne, daqui para frente ninguém conheça mais. Tânia, vem cá me ajudar. Quantos querem uma vida conduzida pelo Espírito Santo? Feche os olhos, só um instante, e faça uma oração de entrega a Ele. Faça uma oração de entrega a Ele. Diga para Ele: Espírito Santo, que tudo na minha vida seja guiada por Ti, seja guiado por Ti, seja conduzida por Ti. Fala isso do fundo do seu coração. Que os meus relacionamentos, que o meu ministério, que o meu casamento, que os meus relacionamentos com os meus filhos, com os meus pais, com os meus clientes, tenha vida. Que o meu relacionamento com as finanças, com negócios, tenha vida.